Boa tarde, somos o grupo 11 da rodada de debates, que tem como integrantes as alunas Isabela e Luana. Para o maior entendimento da tese, vamos iniciar a apresentação com a explicação de alguns tópicos fundamentais. A portaria de número 344 de 1998 aprovou o regulamento técnico sobre as substâncias e medicamentos que estão sujeitos a controle especial. De acordo com a mesma portaria, são medicamentos que possuem substâncias anabolizantes, abortivas ou que ocasionam má formação do feto. São substâncias capazes de originar psicotrópicos, são insumos usados para a fabricação de psicotrópicos e entorpecentes. São plantas aplicadas para fabricar entorpecentes, são substâncias químicas e também substâncias que são de uso proibido no Brasil. Como afirmado pelo Ministério da Saúde, os medicamentos sujeitos a controle especial são substâncias controladas ou sujeitas a controle especial com ação no sistema nervoso central, e que são capazes de causar dependência física ou psíquica, motivo pelo qual necessitam de um controle mais rígido do que o controle existente para substâncias comuns. Por isso, a importância da dispensação ocorre somente com a presença da receita e do farmacêutico em unidades básicas de saúde que dispensam esses medicamentos, sendo fundamental para a orientação do usuário e, consequentemente, a promoção da saúde. Nesse sentido, a Portaria de número 344 de 1998 informa no capítulo 5 da prescrição de notificação da receita, no artigo 35, parágrafo 4. A farmácia ou drogaria somente poderá aviar ou dispensar quando todos os itens da receita e da respectiva notificação de receita estiverem devidamente preenchidos. Sendo necessário que o dispensador tenha conhecimento da portaria para dispensar os medicamentos sob controle especial somente se a receita seguir de forma rigorosa a portaria citada, que instrui as regras para dispensação. Além disso, de acordo com o parágrafo 5, a notificação da receita será retida pela farmácia ou drogaria e a receita é devolvida ao paciente devidamente carimbada, como comprovante do aviamento ou da dispensação. Nesse viés, é possível observar no slide o receituário dos medicamentos de controle especial, o qual a parte de cima é preenchida pelo médico, dentista ou veterinário, e a parte inferior, que está destacada, onde vai as informações do comprador e do fornecedor, é o próprio farmacêutico quem preenche, como consta na portaria citada. A tabela a seguir contém um resumo das regras as quais devem ser seguidas, desde o receituário da prescrição, até balanço dos medicamentos sujeitos a controle especial. Após essa breve introdução, podemos iniciar o debate sobre a tese do seguinte tema. Em unidades básicas de saúde da rede pública, é necessária a presença de farmacêutico responsável apenas naquelas em que há dispensação de medicamentos sob controle especial, sendo nosso posicionamento a favor da tese exposta. A fim de auxiliar na defesa da nossa tese, tivemos uma conversa com a estagiária da farmácia de uma unidade básica de saúde de Florianópolis, que inclusive é nossa colega de curso. Ela se chama Gabriele Silveira e está cursando a 6ª fase de farmácia. Por motivos pessoais, ela preferiu não divulgar o nome da UBS. Na primeira pergunta foi: na unidade de saúde em que você trabalha, há dispensação de medicamentos controlados? Sim, há dispensação de medicamentos controlados. Você recebe alguma orientação, treinamento no começo do estágio sobre como dispensar medicamentos? Sim, eu recebi orientações e tive que ler todos os procedimentos de operação padrão da UBS, para saber como funciona a dispensação e como é o sistema. Terceira pergunta. Você se sente segura ao dispensar medicamentos básicos que não sejam de controle especial? Tem a presença de um farmacêutico responsável? Resposta. Eu me sinto segura sim para dispensar os medicamentos em geral, até mesmo os controlados, apesar de não ser permitido sem a presença do farmacêutico. Só temos que nos atentar bastante no momento da dispensação, se a pessoa tem uma sobra de medicamentos em casa, as datas das receitas, se é a própria pessoa que está retirando ou não, e coletar dados da pessoa que está retirando. Quarta pergunta. Se não houver um farmacêutico presente para dispensar o medicamento que não seja controlado, por motivos pessoais, saída para o almoço ou outros fins, o que é feito?
Ocorreria a dispensação mesmo assim? Resposta: no caso, a gente dispensa. No papel, a farmácia não pode funcionar sem a presença do farmacêutico, mas na prática ela funciona. Quase nunca fechamos a nossa farmácia. Por exemplo, se a farmacêutica não puder vir porque precisou ir ao médico sem um aviso prévio, nós funcionamos normalmente, só não dispensamos medicamentos controlados. Em horário de almoço, a farmacêutica sai, mas fica atenta ao celular. Se acontecer alguma coisa, ela dá orientação para a gente. A partir da conversa com a estagiária e das informações apresentadas, no nosso trabalho, vamos utilizar como exemplo o município de Florianópolis. De acordo com o site da Secretaria Municipal de Saúde, os medicamentos sujeitos a controle especial são dispensados apenas em determinados centros de saúde da rede pública, nas chamadas farmácias de referência. Como dito anteriormente pela Gabriele, na prática, a farmácia funciona normalmente sem a presença do farmacêutico, mas apenas para a dispensação dos demais medicamentos que não sejam os controlados. E também podemos apontar que os estagiários são treinados e devidamente orientados para a realização da mesma. Assim, é possível observar que não é necessária a presença do farmacêutico em unidades de saúde em que não ocorre a dispensação de controlados, podendo optar apenas pela contratação de estagiários treinados. Podemos parar para pensar na economia que os estados teriam em contratar farmacêuticos apenas em centros de saúde que dispensam medicamentos controlados. Abaixo, temos o valor gasto em agosto de 2021 com a equipe multiprofissional de saúde dos centros de saúde de alguns municípios. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, podemos apontar, por exemplo, Florianópolis, que teve um gasto de R$ 35 mil só em agosto. Dessa forma, acreditamos que o Estado economizaria reduzindo a contratação de farmacêuticos e poderia investir mais na contratação de profissionais médicos, por exemplo. Já que, de acordo com essa pesquisa realizada pelo Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, nesta onda da nova variante da Covid-19, não houve a contratação suficiente de profissionais médicos capacitados para suprir a demanda da população. Pense na seguinte reflexão: se nas farmácias comerciais, muitos medicamentos que são mais comuns e básicos, como o Centarja, como paracetamol, dipirona, ibuprofeno, por exemplo, são expostos para o fácil acesso da população, e na grande maioria das vezes adquirimos sem nenhuma orientação farmacêutica, por que em centros de saúde precisamos de um farmacêutico para dispensar esses medicamentos? Outro ponto importante que pode ser abordado é que existem muitas localidades em que o número de farmacêuticos não é capaz de dar assistência a todas as farmácias em funcionamento, como, por exemplo, na região norte, que detém apenas 7,5% desses profissionais. Sendo assim, se a presença do farmacêutico fosse obrigatória apenas em farmácias públicas que realizam a dispensação de medicamentos controlados, ajudaria muito essas regiões que possuem poucos profissionais capacitados, já que possibilitaria o melhor funcionamento das unidades básicas de saúde. Conclusão. Após essa breve discussão sobre medicamentos de controle especial, que exigem um maior controle por parte do farmacêutico na hora da dispensação, em razão das consequências físicas e psíquicas pelo uso incorreto dos mesmos, foi possível introduzir argumentos em defesa da tese sobre a presença dos farmacêuticos somente em unidades básicas de saúde que dispensam os medicamentos controlados. Dessa forma, podemos concluir que existem argumentos a favor da tese, considerando unidades em que não dispensam esses medicamentos sob controle, em consideração a economia, o acesso e a falta de profissionais em determinadas regiões. Referências e obrigada pela atenção.